E se a maneira como você começa a sua manhã estiver ofendendo a Deus, secretamente, e você nem mesmo sabe disso, a forma como começamos o dia determina a trajetória de toda a nossa vida. Muitas pessoas se levantam e continuam sua rotina diária sem parar para ver o que Deus pensa da minha manhã. Existem hábitos, muitas vezes despercebidos, mas profundamente prejudiciais, que irritam Deus. Podem parecer triviais, mas moldam o nosso coração, afastando-nos ainda mais dele. Hoje, peço que você preste atenção antes que seja tarde demais e reconheça 4 hábitos matinais que desagradam a Deus. Antes de começarmos, se você ama a verdade baseada na fé, coloque um 1 nos comentários e clique em inscrever-se. Se não, vá em frente e clique em curtir. Hábito número 1: negligenciar a oração. A partir do momento em que acordamos, o rumo do nosso dia está definido. As escolhas que fazemos nestes primeiros momentos têm mais peso do que imaginamos, mas um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é negligenciar a oração. Eles avançam o dia sem reconhecer aquele que lhes dá a vida, sem buscar sua orientação e sem agradecer-lhe pela bênção de mais uma manhã. Isto não foi um mero descuido, é um fracasso espiritual com consequências terríveis. A oração não é um ritual para os devotos ou uma prática opcional, é o fundamento de uma vida de acordo com Deus. Quando deixamos de orar, estamos sinalizando a Deus que podemos cuidar das coisas sozinhos. Estamos dizendo: eu tenho isso, eu não preciso de sua ajuda. Mas isso é realmente verdade? Podemos realmente enfrentar os desafios da vida, suportar as adversidades e fazer escolhas sábias sem a sua orientação? A resposta é clara: não, não podemos. A Bíblia enfatiza a importância da oração. Ordena-nos que oremos sem cessar. Isto não significa que devemos ajoelhar-nos constantemente, mas significa que os nossos corações devem estar sempre em comunhão com Deus. Chama-nos, desde o momento em que acordamos, a buscá-lo primeiro. A oração não é um fardo, é um presente, um convite à presença do Criador. No entanto, passam dias, semanas e até meses sem realmente orar. Quando alguém negligencia a oração, começa o dia com suas próprias forças. No início, tudo parecia bem. Eles acordam, se vestem, checam o celular, comem e continuam sua rotina diária. Mas com o tempo, as consequências de uma vida sem oração tornam-se claras. A ansiedade cria raízes. A ansiedade se torna uma companheira constante. As decisões são tomadas precipitadamente e não com sabedoria, e as tentações que pareciam controláveis tornam-se insuportáveis. Por quê? Porque a oração é a armadura que nos protege do inimigo. É proteção para nossos corações e mentes. Sem oração, seremos expostos, vulneráveis e vítimas fáceis dos esquemas do inimigo. Assista até o final. Há uma reviravolta poderosa que você não verá chegando. Não perca. O próprio Jesus nos mostrou a importância da oração. Se alguém pudesse justificar ignorá-lo, seria ele, perfeitamente divino, o Filho de Deus. No entanto, ele orou sem cessar. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar. Ele buscava o Pai de manhã cedo, tarde da noite e em todos os momentos importantes. Se Jesus, o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, confiava na oração, o que mais deveríamos fazer? Mas em vez disso, muitas pessoas acordam e imediatamente pegam seus telefones. Antes de dizerem uma palavra a Deus, eles enchem suas mentes com notificações de redes sociais, e-mails e notícias. Antes de expressar gratidão pelo novo dia, eles deixaram o mundo controlar os seus pensamentos. E então, eles se perguntam por que se sentem distantes de Deus. Por que sua fé é fraca? Por que resistir à tentação parece impossível? E por que seus corações
estão pesados de fardos. Negligenciar a oração não prejudica apenas a nossa vida espiritual. Afeta todas as partes de nós. Afeta a nossa paz. Quando não começamos o dia em oração, carregamos o peso do mundo nas costas em vez de entregá-lo a Deus. Tentamos resolver os problemas com a nossa própria sabedoria em vez de perguntar a Ele. E como resultado, vivemos num constante estado de estresse e insegurança. Isso afeta nosso relacionamento. Quando não oramos, falta-nos a paciência, o amor e a humildade que vem da presença de Deus. Ficamos mais facilmente irritados, mais lentos para perdoar e mais facilmente ofendidos. Mas quando reservamos tempo para orar, Deus abrandará nossos corações. Ele nos dá a graça de amar os outros como Ele nos ama. Isso afeta nosso senso de propósito. Muitas pessoas passam a vida sentindo-se sem rumo, inseguras de sua vocação, inseguras de seu próximo passo. Mas como poderão ouvir a voz de Deus se nunca param de ouvir? A oração não é apenas falar com Deus, trata-se também de ouvi-lo. É nesses momentos de quietude e busca por Ele que Ele nos guia, revela seus planos e traz clareza em momentos de confusão. Algumas pessoas podem dizer: não tenho tempo para orar, mas esse nunca foi o verdadeiro problema. O problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. As pessoas reservam tempo para aquilo que lhes interessa, acordam cedo para fazer exercícios, passam o tempo nas redes sociais, passam horas assistindo TV, mas quando se trata de orar, de repente, não há mais tempo. A verdade é que as pessoas não negligenciam a oração porque estão muito ocupadas. Eles o negligenciam porque não veem seu valor. Comente o amém se você está pronto para se aproximar de Deus e compartilhe isso com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Outros dizem: não sei pelo que orar. Mas orar não consiste em dizer as palavras certas ou seguir um roteiro perfeito. É simplesmente falar com Deus. Trata-se de ser honesto com Ele, abrir seu coração, pedir sua orientação e agradecer-lhe por sua bondade. Não há necessidade de palavras bonitas, apenas sinceridade. Depois há aqueles que dizem: não quero rezar. Mas a oração não tem a ver com o que sentimos. Trata-se de obediência. As emoções mudam. Há dias em que nos sentimos próximos de Deus, outros dias podemos nos sentir distantes. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está sempre perto, sempre ouvindo, sempre pronto para ouvir o clamor de seus filhos. Se orarmos apenas quando temos vontade, raramente oraremos. Negligenciar a oração também leva à secura espiritual. Assim como o corpo precisa de nutrição, a alma precisa de comunhão com Deus. Sem ela, a fé enfraquece, a paixão desaparece, as coisas de Deus perdem o sentido e as coisas do mundo tornam-se mais atraentes. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo gradual. Um dia sem oração se tornará uma semana se tornará um mês, e logo a pessoa perceberá que se afastou de Deus. Mas não precisa ser assim. No momento em que entendemos a importância da oração e decidimos torná-la uma prioridade, tudo muda. Há poder em começar o dia de joelhos, entregando tudo a Deus, antes que o mundo tenha a chance de nos afastar. É tranquilo saber que não importa o que o dia traga, nós o colocamos nas mãos do Todo-Poderoso. Há força em saber que não precisamos enfrentar sozinhos as dificuldades da vida. O inimigo fará tudo ao seu alcance para impedir as pessoas de orar. Ele irá desviar, desencorajar e enganar. Ele sabe que um cristão que ora é um cristão formidável. Ele sabe que quem começa o dia com oração é quem anda com autoridade, resiste à tentação, vence o medo e vive com propósito. É por isso que ele trabalha incansavelmente para impedir as pessoas de orar. A verdade é que todo crente enfrenta uma escolha todas as manhãs.
Eles podem começar o dia com Deus ou podem começar o dia sem Ele. Eles podem buscar sua presença ou podem enfrentar este dia sozinhos. Mas uma coisa é certa: aqueles que negligenciam a oração sempre enfrentarão dificuldades que nunca deveriam ter de suportar. Eles carregarão fardos que nunca foram destinados a eles. Eles viverão de uma forma que não é intencional, porque sem Deus não podemos fazer nada. Hábito número 2. Preencha sua mente com distrações do mundo. A partir do momento em que acordamos, nossas mentes são bombardeadas com informações. O mundo exige constantemente a nossa atenção e sempre traz distrações. Muitas pessoas começam o dia não com oração, não com a Bíblia, não buscando a presença de Deus, mas com o barulho do mundo. Eles pegam seus telefones, verificam as redes sociais, navegam pelos feeds de notícias e mergulham no entretenimento antes de reconhecer aquele que lhes deu a vida. Embora esse hábito pareça inofensivo, é muito perigoso. Treina a mente para priorizar o temporário sobre o eterno, o mundano sobre o divino. Enche o coração de preocupação, comparação e desconforto antes mesmo de o dia começar. Vamos fazer isso acontecer. Quais desses hábitos tem amigo lutar com? Seja honesto nos comentários. Inscreva-se agora e fique conosco até o final. O que será revelado no final pode mudar suas manhãs para sempre. Quando alguém preenche sua mente com distrações mundanas pela manhã, está estabelecendo um padrão de como pensará, sentirá e agirá ao longo do dia. A Bíblia nos adverte em Romanos 12:2, para não nos conformarmos com este mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isto não é apenas um conselho, é uma ordem. Deus sabe que tudo o que preenche a nossa mente acabará por moldar a nossa vida. Quando permitimos que as distrações do mundo tenham precedência, estamos nos conformando com os padrões deste mundo, em vez de sermos transformados pelo poder de Deus. Uma das maiores distrações no mundo de hoje é a tecnologia. Embora possa servir a um bom propósito, também se tornou uma das ferramentas mais poderosas do inimigo para afastar as pessoas de Deus. A pessoa média passa inúmeras horas todos os dias colada a uma tela, consumindo conteúdo que em nada contribui para o seu crescimento espiritual. Antes de abrirem a Bíblia, eles absorvem uma infinidade de manchetes, postagens nas redes sociais e clipes divertidos. A mente fica caótica, oprimida por tudo, exceto pela verdade da palavra de Deus. No entanto, muitas pessoas se perguntam por que se sentem ansiosas, por que se sentem distantes de Deus e por que a sua fé parece tão fraca. As redes sociais, em particular, fomentaram uma cultura de distração e comparação. Em vez de começar o dia com gratidão, muitas pessoas começam percorrendo imagens cuidadosamente selecionadas da vida de outras pessoas. Eles veem imagens de sucesso, beleza e riqueza, e de repente, suas próprias vidas parecem faltar. A insatisfação começou a surgir. Eles começaram a comparar sua realidade com os destaques de outras pessoas. Esquecem-se de que o que veem online, muitas vezes, está longe da verdade. Foi filtrado, editado e criado intencionalmente, mas o estrago estava feito. Suas mentes estão cheias de insegurança, ciúme e dúvidas antes mesmo de parar um momento para agradecer a Deus por mais um dia. Eles permitiram que seus inimigos semeassem sementes de descontentamento em seus corações. A notícia é outra distração poderosa. Todas as manhãs, as pessoas enchem as suas mentes com manchetes sobre crises, tragédias e divisões. Eles consomem a negatividade antes de absorverem a palavra de Deus. Resultado: o medo, a ansiedade e o desespero começam a criar raízes. Eles entram no dia carregados com o peso do mundo, em vez de andarem na paz de Cristo. Esquecem que Jesus disse: nesta vida você terá dificuldades
mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Deus nunca pretendeu que seus filhos vivessem em constante estado de medo e ansiedade. Contudo, quando as nossas mentes são consumidas pelo caos do mundo em vez da verdade de Deus, a nossa fé torna-se fraca. Se você acredita que uma rotina matinal é importante para Deus, aperte o botão curtir e marque um amigo que precisa disso também. O entretenimento é outra área onde a distração prevalece. Muitas pessoas começam o dia não com oração ou adoração, mas com música, televisão ou podcasts sem nenhuma conexão com Deus. Embora nem todas as formas de entretenimento sejam pecaminosas, torna-se um problema quando tem precedência sobre o tempo gasto com Deus. O conteúdo que consumimos molda nossos pensamentos, atitudes e desejos. Se a primeira coisa a que expormos as nossas mentes estiver repleta de mensagens mundanas que promovem o materialismo, a imoralidade e a autoindulgência, então essas mensagens moldarão os nossos corações. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é certo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Se alguma coisa é excelente ou louvável, pense nessas coisas. Mas em vez de se concentrarem no que é verdadeiro e puro, muitas pessoas enchem as suas mentes com coisas vazias e sem sentido. O perigo das distrações terrenas é que elas nem sempre parecem prejudiciais à primeira vista. Eles vão surgindo gradualmente, pouco a pouco, até se tornarem uma parte habitual de nossas vidas. O que pode começar como uma rotina matinal inofensiva pode facilmente levar à negligência mental. Alguém pode pensar que são apenas alguns minutos verificando meu telefone ou apenas uma postagem. Mas esses minutos se somam. Com o tempo, eles começam a priorizar o mundo em detrimento de Deus, mesmo sem perceber. Eles ainda podem ir à igreja, podem ainda afirmar que seguem a Cristo, mas o seu primeiro amor foi substituído. A paixão deles por Deus foi diluída pela distração constante. Quando Jesus caminhou nesta terra, ele deixou claro que um coração dividido não pode servir a Deus plenamente. Em Mateus 6:24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará uma pessoa e amará a outra, ou respeitará uma pessoa e desprezará a outra. Embora este versículo se refira especificamente ao dinheiro, este princípio se aplica a qualquer coisa que concorra com a nossa devoção. Uma mente focada no mundo não pode dedicar-se a Deus. Um coração distraído pelas coisas terrenas não pode receber plenamente as coisas do céu. Há também um perigo mental mais profundo em encher a mente de distrações. Não se trata apenas de perder o foco. Trata-se de abrir a porta ao inimigo. O diabo nem sempre ataca com tentações flagrantes. Às vezes, sua estratégia é simplesmente manter as pessoas ocupadas demais, distraídas e preocupadas demais com assuntos triviais. Se ele conseguir que alguém navegue, assista e consuma conteúdo mundano, ele sabe que sobrará pouco tempo para a oração, adoração ou a palavra de Deus. Ele entendeu que um cristão distraído é um cristão impotente. As distrações do mundo também roubam às pessoas o seu propósito. Cada crente recebe um chamado único de Deus. Há um trabalho importante a ser feito para o seu reino. Porém, quando as pessoas dedicam mais tempo ao entretenimento, seguindo tendências e enchendo a mente com coisas que não têm valor espiritual, negligenciam a sua missão. Eles se tornam passivos em sua fé, em vez de ativos. Eles se tornaram espectadores em vez de guerreiros. O inimigo não precisa destruí-los. Ele só precisa mantê-los ocupados com coisas que, em última análise, não importam. Certifique-se de fazer parte desta comunidade de fé, inscreva-se e vamos nos aprofundar juntos. Uma das maiores tragédias do nosso tempo é que as pessoas
têm mais acesso à Bíblia do que nunca, mas há mais pessoas que estão menos familiarizadas com ela do que em qualquer outro momento da história. Eles têm recursos ilimitados para aumentar a sua fé: sermões, orações, músicas de adoração, ferramentas de estudo, mas passam mais tempo nas redes sociais e no entretenimento do que na presença de Deus. Não é a falta de oportunidades que impede o crescimento espiritual, é falta de vontade, e essa falta de desejo decorre de uma mente que se cansou de todo o resto. Imagine o que poderia acontecer se os crentes passassem tanto tempo lendo a Bíblia quanto navegando em seus telefones. Imagine a transformação se, em vez de recorrerem às redes sociais pela manhã, eles recorressem à palavra de Deus. Imagine a paz que encheria seus corações se começassem o dia não com manchetes que provocassem ansiedade, mas com as promessas de Deus. Imagine o poder que eles adquiririam se suas mentes fossem renovadas diariamente pela sua verdade, em vez de serem corrompidas pelo barulho do mundo. A Bíblia repetidamente nos chama a guardar nossos corações e mentes. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. O que permitimos entrar em nossas mentes não fica apenas lá. Molda quem nos tornamos, afeta nossas emoções, decisões, relacionamentos e, em última análise, nosso destino. Uma vida que é constantemente negligenciada é uma vida que nunca alcançará o seu pleno potencial em Cristo. Simplesmente reconhecer o problema não é suficiente. Devem ser tomadas medidas. Deve haver um esforço consciente para colocar Deus em primeiro lugar. Amanhã pertence a Ele. A mente pertence a Ele. O coração pertence a Ele. Quando Ele é o primeiro pensamento do dia, todo o resto se encaixa, mas quando o mundo tomou o seu lugar, tudo desmoronou. Hábito 3. Apegar-se a diáconos implacáveis ou amargos. A partir do momento em que acordamos, o estado do nosso coração determina o curso do nosso dia. O que habita em nossos corações, seja amor ou amargura, paz ou caos, moldará nossas ações, nossas palavras e nosso relacionamento com Deus. Uma das condições mais perigosas do coração é a falta de perdão. É um veneno silencioso, um peso oculto que muitas pessoas carregam sem perceber a devastação que causa. Acolher um diácono implacável não é apenas um fardo emocional, foi uma crise espiritual. Quando acordamos com ressentimento no coração, quando nos debruçamos sobre os erros que nos foram cometidos, quando nos apegamos à amargura, em vez de nos rendermos a Deus, estamos escolhendo ir contra a sua vontade. Jesus deixou claro: se não perdoarmos, não podemos esperar o perdão do nosso Pai Celestial. Ele disse em Mateus 6,15: mas se você não perdoar os pecados dos outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Estas não são palavras gentis, são um aviso, uma verdade sagrada que muitas pessoas ignoram. Não perdoar é trapacear. Disfarça-se de justiça, autopreservação e um direito derivado da dor que suportamos. As pessoas se enganam acreditando que, se deixarem ir, se perdoarem, estarão desculpando os erros que lhes aconteceram. Acham que perdoar significa esquecer, ajudar o ofensor a escapar das consequências. Mas o perdão não diz respeito a outra pessoa. Trata-se de obediência a Deus. Trata-se de libertar-se da prisão da amargura. Quando a falta de perdão pode apodrecer o coração, ela não será controlada. Ela cresce, apodrece e fica amarga. E a amargura destrói tudo em seu caminho. Isso turva nosso julgamento, envenena nossos relacionamentos e perturba nossa paz. Pessoas teimosas e implacáveis acordam sentindo-se pesadas. O passado torna-se um fardo sobre os seus ombros. As suas mentes estão cheias de memórias dolorosas. As suas almas ficam inseguras.
Eles podem nem perceber, mas todas as partes do seu corpo são afetadas. Eles lutam para experimentar a alegria, lutam para amar plenamente, lutam para adorar livremente. Deus não nos criou para sermos amargos. Ele nos faz caminhar em liberdade, refletindo o seu amor e demonstrando a misericórdia que Ele nos mostrou. No entanto, muitas pessoas acordam todas as manhãs, ainda presas a crimes cometidos há muitos anos. Eles repassam conversas, focam na traição, revisam situações em que foram injustiçados. E quanto mais eles se apegam a essas memórias, mais profundas se tornam as raízes da amargura. A amargura é uma das armas mais poderosas do inimigo. Ele entendeu que se pudesse manter alguém preso na falta de perdão, ele poderia mantê-lo longe de Deus. Ele sabe que a falta de perdão cria um muro entre a alma e o Espírito Santo. Ele sabe que um coração cheio de ressentimento não pode amar plenamente, não pode adorar plenamente, não pode render-se completamente à vontade de Deus. É por isso que ele constantemente traz à tona feridas do passado, sussurra mentiras de que o perdão é fraqueza, que o apego à dor é justificado. Há uma razão pela qual a Bíblia nos ordena perdoar. Não é apenas para o benefício dos outros, mas também para a nossa própria sobrevivência espiritual. Efésios 4, 31 a 32 diz: Deixe de lado toda a amargura, ira, raiva, brigas e calúnias, junto com toda forma de malícia. Sejam misericordiosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão de Deus para conosco é imerecido, mas concedido gratuitamente, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Acordar com amargura no coração é como beber veneno e esperar que a outra pessoa sofra. A pessoa que te ofendeu pode nem se lembrar do que fez. Eles podem nem entender a profundidade da sua dor, mas você carrega isso. Você sofre. Seu coração permanece acorrentado enquanto eles seguem em frente. É por isso que a falta de perdão é tão destrutiva. Pune a pessoa que se recusa a desistir, não a pessoa que causa a dor. As pessoas costumam dizer: não consigo perdoar. A ferida é muito profunda. E com o nosso poder humano, isso pode ser verdade. Mas o perdão não é algo que fazemos com a nossa própria força. É isso que Deus nos permite fazer quando entregamos nossa dor a Ele. É uma decisão, não um sentimento. Se esperarmos até sentir vontade de perdoar, nunca o faremos. Mas quando escolhemos obedecer a Deus e liberar a ofensa, Ele nos dá a graça para curar. Muitas pessoas lutam contra a falta de perdão porque acreditam que perdoar significa confiar novamente. Mas perdão e confiança não são a mesma coisa. Perdoar alguém não significa recebê-lo de volta em sua vida para machucá-lo novamente. Isso não significa que as consequências desaparecerão. Isso não significa que a dor irá desaparecer imediatamente. Perdoar é liberá-los do seu julgamento e colocá-los nas mãos de Deus. É uma recusa em permitir que a amargura crie raízes. Trata-se de escolher a obediência ao invés do ressentimento. A amargura não afeta apenas o relacionamento com a pessoa que causou a mágoa, afeta todos os relacionamentos. Uma pessoa que teimosamente se recusa a perdoar ficará na defensiva, cautelosa e incapaz de confiar plenamente nos outros. Eles carregam as feridas do passado para o presente, deixando a velha dor moldar seus novos relacionamentos. Eles lutam para amar plenamente o parceiro porque ainda se apegam à traição da outra pessoa. Eles tentam ser pacientes com os filhos porque a amargura endureceu seus corações. Eles lutam para se dar bem com os amigos porque os insultos os fazem presumir rapidamente o pior. Deus nos chama ao amor, e o amor não pode florescer num coração cheio de ressentimento. 1 Coríntios,
13:5, diz que o amor não registra erros. No entanto, muitas pessoas ainda mantêm registros detalhados. Eles se lembram de cada palavra dura, de cada traição, de cada decepção. Eles carregam isso como uma lista em seus corações, praticando-a, acrescentando-a, certificando-se de que nunca seja esquecida. Mas o amor liberta. O amor vai embora. O amor escolhe lembrar-se da graça de Deus em vez dos erros dos outros. Recusar-se a perdoar não diz respeito apenas às relações humanas, afeta a eternidade. Jesus deixou claro que a medida que usamos para perdoar os outros é a mesma que será usada para conosco. Uma pessoa que se recusa a perdoar está pedindo a Deus que aplique o mesmo padrão a ela. Mas quem entre nós pode pagar por isso? Quem entre nós viveu sem pecado? Quem entre nós não ficou destituído da glória de Deus? Se Deus registrasse nossos erros, quem poderia resistir? Contudo, Ele não o fez. Ele apaga nossos pecados de leste a oeste e nos chama a fazer o mesmo. Quando uma pessoa acorda todos os dias com falta de perdão no coração, ela rouba a paz de Deus. Eles sentem falta da alegria que advém de caminhar em harmonia com Ele. Eles bloqueiam as bênçãos que vêm de um coração livre. Eles vivem presos, carregando um fardo que nunca foi destinado a eles. Os inimigos gostam de sussurrar. Eles não merecem o seu perdão e talvez não, mas nós também. O perdão não é algo a ser conquistado. Trata-se de graça. Trata-se de escolher a obediência ao invés do sentimento. É sobre confiar em Deus para cuidar da justiça. Quando Jesus estava na cruz, sofrendo a morte mais cruel, Ele olhou para aqueles que zombavam dele, aqueles que o espancavam e aqueles que o pregaram no madeiro. E Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus, em sua dor, pôde perdoar aqueles que o crucificaram, que desculpa temos? Quanto mais teimosa uma pessoa é em não perdoar, mais duro se torna o seu coração. Quanto mais eles permitem que a amargura se enraize, mais longe eles ficam de Deus. Mas quando eles a libertarem, quando abandonarem a sua dor, a sua raiva e o seu desejo de vingança, a liberdade virá. A paz vem, a cura vem. Deus não nos pede para perdoar porque é fácil. Ele nos ordena a perdoar porque é necessário, é essencial para a nossa paz, essencial para o nosso crescimento espiritual e essencial para a nossa eternidade. Hábito número 4, viver sem gratidão. A partir do momento em que acordamos, nos deparamos com uma escolha: focar no que nos falta ou agradecer a Deus pelo que temos. No entanto, num mundo obcecado pelo materialismo, pela comparação e pelos direitos, a gratidão é muitas vezes esquecida. As pessoas acordam e imediatamente pensam no que não têm, no que gostariam que fosse diferente e nos problemas que enfrentam. Em vez de cultivarem um coração agradecido, começam o dia frustrados, preocupados ou insatisfeitos. Mas viver sem gratidão não é apenas uma luta emocional, é um perigo espiritual. Cega-nos para as bênçãos de Deus, enfraquece a nossa fé e endurece o nosso coração. A Bíblia nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18 diz para dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão é mais do que apenas uma resposta educada quando as coisas vão bem. É uma ordem de Deus. Foi um ato de obediência, uma expressão de fé. No entanto, muitas pessoas acordam e consideram a bondade de Deus garantida. Eles respiram sem agradecer a Ele pelo fôlego em seus pulmões. Caminharam sem agradecer-lhe por ter dado força às suas pernas. Comem sem agradecer-lhe pela comida que tem na mesa. E gradualmente, sem que percebam, seus corações esfriam, sua alegria desaparece e seu relacionamento com Deus enfraquece. Um dos maiores perigos de viver sem gratidão é que isso promove um espírito de direito.
Em vez de ver tudo como um presente de Deus, as pessoas começaram a acreditar que certas coisas lhes eram devidas. Eles acreditam que merecem conforto, sucesso, saúde e felicidade. Quando as coisas vão bem, raramente param para agradecer a Deus. Quando surgem dificuldades, eles são rápidos em reclamar, em culpar e em questionar por que Deus permite dificuldades em suas vidas. Mas a verdade é que não devemos nada a ninguém. Cada bênção, cada coisa boa, cada momento de paz é um presente de Deus. Tiago 1,17 nos lembra que toda dádiva boa e perfeita vem do alto, vindo de nosso Pai das luzes que está nos céus. Quando as pessoas não percebem isso, seus corações ficam ingratos e seu relacionamento com Deus sofre. A gratidão é um estado do coração. Na sua ausência, a negatividade preenche o vazio. Quem não pratica a gratidão sempre encontrará do que reclamar. Eles se concentrarão no que está errado, em vez de no que está certo. Eles ampliarão suas lutas, em vez de reconhecerem suas bênçãos. Eles se concentrarão no que lhes falta, em vez de agradecer a Deus pelo que têm. E esta mentalidade não os afeta apenas, ele se espalha. A ingratidão é contagiosa, envenena relacionamentos, perturba a paz e causa descontentamento. Transforma as pessoas em reclamantes, críticos e que só veem o pior em cada situação. Os israelitas são um exemplo perfeito disso. Deus os libertou da escravidão no Egito, realizou milagres diante de seus olhos, providenciou para eles no deserto e mesmo assim, eles ainda reclamaram. Eles reclamaram da comida, reclamaram da viagem, reclamaram de Moisés. Não importa o quanto Deus os abençoe, eles ainda encontram algo insatisfatório. A falta de gratidão levou à sua queda. Em vez de entrar na terra prometida, uma geração inteira vagou pelo deserto até perecer. Seus corações ingratos os impediram de receber o melhor de Deus. É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus porque se recusam a reconhecer o que Ele fez. Eles estão muito focados naquilo que não têm, muito focados no que querem em seguida, muito focados em seus problemas. Quando fazem isso, fecham o coração à bondade de Deus. Eles não veem sua mão trabalhando em suas vidas. Eles não experimentam sua alegria e paz. A gratidão é uma arma espiritual. Muda a nossa perspectiva, fortalece a nossa fé e silencia as mentiras do inimigo. O diabo quer que as pessoas se concentrem nos seus problemas, acreditem que Deus as abandonou e mergulhem nas suas decepções. Mas quando alguém escolhe a gratidão, fecha a porta para essas mentiras. Eles declaram: Deus é bom, mesmo na minha provação. Deus é fiel, mesmo quando não entendo. Deus me abençoou, mesmo quando a vida é difícil. Esta gratidão quebra correntes, traz avanços e convida à presença de Deus em todas as situações. Viver sem gratidão também leva à ansiedade e ao medo. Filipenses 4, 6 a 7 nos aconselha a não ficarmos ansiosos por nada, mas em todas as situações apresentarmos nossos pedidos a Deus por meio de oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O dia de ação de graças é a chave para a paz. Quando uma pessoa se concentra no que Deus fez, sua fé se torna mais forte. Eles se lembram de sua fidelidade, sua provisão e suas promessas, mas quando falta gratidão, a preocupação preenche o vazio. A ansiedade aumenta, os medos se multiplicam e a mente fica preocupada com perguntas do tipo "e se?", em vez de descansar na soberania de Deus. A gratidão não se baseia nas circunstâncias. É fácil ser grato quando a vida vai bem, quando as orações são respondidas e quando as coisas vão bem, mas a verdadeira gratidão é testada em tempestades. Depois de perder tudo, Jó ainda disse: Deus deu
Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, preso por divulgar o Evangelho, ainda escreveu: alegrem-se sempre. Jesus, na noite em que foi traído, ainda agradeceu ao partir o pão. A gratidão não tem a ver com sentimentos, trata-se de fé. É confiar que Deus está no controle, que Ele está fazendo as coisas bem e que é digno de nosso louvor, independentemente das circunstâncias. Pessoas que vivem sem gratidão estarão sempre inquietas. Eles sempre correrão atrás de mais, sempre em busca da próxima coisa que lhes traga felicidade. Eles nunca encontrarão satisfação porque se concentram no que lhes falta e não no que já possuem. É por isso que muitas pessoas, mesmo as ricas, poderosas e bem-sucedidas, ainda se sentem vazias. Eles estão procurando realização nos lugares errados. A gratidão ensina contentamento. Lembra-nos que a verdadeira alegria não se encontra nos bens materiais, mas na presença de Deus. A gratidão também transforma relacionamentos. Pessoas gratas serão mais pacientes, mais amorosas e mais misericordiosas. Eles apreciam mais seus parceiros do que os criticam. Eles amam seus filhos em vez de ficarem frustrados com eles. Mas quando a gratidão está ausente, os relacionamentos sofrem. As pessoas tornam-se exigentes, amargas e insatisfeitas. Eles não conseguem reconhecer as bênçãos da vida porque estão muito focados naquilo que sentem que está faltando. A maior tragédia de viver sem gratidão é que isso priva as pessoas do seu relacionamento com Deus. A adoração torna-se vazia, a oração torna-se rotina e a fé torna-se fraca. Quando uma pessoa não vê mais as bênçãos de Deus, ela deixará de buscá-lo com paixão. Eles não desejam mais a sua presença porque permitiram que o descontentamento criasse raízes. Mas quando há gratidão, tudo muda. A adoração torna-se poderosa, a oração torna-se sincera e a fé torna-se inabalável. Cada manhã é uma oportunidade de escolher a gratidão, de acordar e dizer: Senhor, obrigado por hoje. Obrigado pela respiração em meus pulmões. Obrigado porque suas misericórdias são novas a cada manhã. Obrigado porque seu amor nunca falha. Essa atitude muda tudo. Abre nossos corações para a alegria, fortalece nossas almas e nos lembra que não importa o que aconteça, Deus é bom. A gratidão é uma escolha, é uma decisão diária. Reconhecer a bondade de Deus, focar em suas bênçãos e confiar em seu plano. É a chave para a paz, o alicerce da alegria e o cerne da adoração verdadeira. Uma vida sem gratidão nunca encontrará a verdadeira satisfação. Mas uma vida cheia de gratidão é uma vida que experimenta a plena presença de Deus, a riqueza das suas bênçãos e a paz inabalável que só Ele pode dar. Lições e reflexões de vida. 4 hábitos matinais que deixam Deus irritado. Pare com isso antes que seja tarde demais. Amanhã é sagrada. Eles deram o tom para o dia inteiro. Mas com que frequência os tratamos com o respeito que merecem? A verdade é que muitos de nós permitimos involuntariamente que hábitos tóxicos se infiltrassem nas nossas manhãs. Hábitos que não só nos atrapalham, mas também ofendem profundamente o Deus que nos dá fôlego todos os dias. Billy Graham disse uma vez: o maior legado que uma pessoa pode deixar é uma vida vivida para Deus. Mas como podemos afirmar que vivemos para Ele se a cada dia começamos a ignorar a sua presença? Sejamos honestos. Quantos de nós pegamos o telefone antes de orar? Quantas vezes começamos nossos dias com reclamações em vez de gratidão? Quantas vezes apertamos o botão soneca em vez de acordar com um propósito? E quantas vezes esquecemos que cada manhã é uma nova oportunidade para fazer a vontade de Deus? O primeiro hábito que deixa Deus irado é: comece um dia sem Ele. Ignorar a oração, ignorar a palavra de Deus,
ignorar a contemplação silenciosa. Isso envia a mensagem de que podemos viver por conta própria, mas não fomos criados para funcionar independentemente do nosso Criador. O próprio Jesus levantou-se cedo para orar. Marcos 1, versículo 35. Se o Filho de Deus precisa buscar o Pai pela manhã, o que mais devemos fazer? O segundo hábito é permitindo que a negatividade domine nossos pensamentos. Quando abrimos os olhos, o inimigo muitas vezes sussurra medo, dúvida e desânimo. Se não pegarmos esses pensamentos e substituí-los pela verdade, deixaremos que a escuridão guie o nosso dia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos lembra de pensar em coisas que são puras, nobres e louváveis. Quando deixamos de fazer isso, caímos na armadilha da resmunga, da amargura ou da autopiedade, coisas que desonram a Deus. O terceiro hábito é coloque-se em primeiro lugar. Nossa cultura valoriza a agitação, a independência e a busca por objetivos individuais. Mas quando ficamos obcecados com os nossos planos antes de entregá-los a Deus, corremos o risco de transformar as nossas manhãs em idolatria. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará o seu caminho. Isso inclui como começamos cada manhã. E finalmente, o quarto hábito é abrigando falta de perdão ou pecado não confessado ao começarmos o dia. Carregar bagagem espiritual para uma nova manhã polui nossos corações e atrapalha nossa intimidade com Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amanhã é o momento perfeito para limpar a lousa, receber misericórdia e caminhar em liberdade. Então, o que podemos fazer sobre tudo isso? Comece pequeno. Acorde 5 minutos mais cedo. Sussurre uma oração de rendição antes que seus pés toquem o chão. Leia um salmo ou simplesmente sente-se calmamente, convidando Deus a mostrar o caminho. Desligue o barulho, seja nas redes sociais, nas notícias ou na sua lista mental de tarefas, e volte seu coração para o céu. Faça das manhãs um momento de ajuste. Não se preocupe. Lembre-se, não se trata de pecado, trata-se de graça. Deus não está esperando para puni-lo por faltar ao culto da manhã. Ele está convidando você para algo melhor. Ele deseja encontrá-lo no início de cada dia com renovada misericórdia, sabedoria divina e força sobrenatural. Quando mudamos nosso foco de nós mesmos para Ele, todo o nosso dia muda. Ganhamos clareza, paz, paciência, lei longe e perto. Tomamos decisões melhores. Nós amamos melhor. Respondemos aos problemas com fé em vez de medo. Sua manhã é importante porque seu coração é importante para Deus. Se quisermos viver uma vida que o honre, devemos começar abrindo mão dos primeiros momentos do dia, não apenas ocasionalmente, mas todos os dias. Deliberar, modesto. Pergunte a si mesmo: que legado estou construindo com minha rotina matinal? Que mensagem estou enviando a Deus ao começar cada dia? Nunca é tarde para mudar. Hoje pode ser a primeira manhã de uma nova mentalidade, um novo ritmo que coloca Deus em primeiro lugar, o silêncio e o caminhar corajosamente na graça. Não espere que uma crise esclareça suas prioridades espirituais. Comece agora, a partir de amanhã de manhã. Vamos começar com um simples passo em direção a Jesus. Se esta mensagem fala ao seu coração, não aguarde para si. Acerte isso parecido botão para mostrar seu apoio. Comente abaixo. Quais hábitos irão impactar você? Ou o que você está empenhado em mudar a partir de amanhã? E se você está pronto para crescer em sua jornada de fé,
ordem. Junte-se a esta comunidade de crentes. Compartilhar este vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Você nunca sabe qual manhã pode mudar. Que Deus o abençoe e que cada nascer do sol o aproxime da sua vontade.